Salve, salve, gente, bom dia. Como estamos nós nesse primeiro dia de inverno europeu? Tá frio pra caramba, mas mesmo assim a gente não para na jornada do tatuador. Terceira dúvida mais crucial que as pessoas, que meus alunos me perguntam sempre e que eu acho fundamental, que é a precificação. Saber como você deve caracterizar os valores que você começa a cobrar nos trabalhos que você está executando, né? A partida, a gente tem que partir, certo, de um princípio de que é muito lógico, né, de raciocínio, que é o seguinte: para você começar a saber os valores que você pode pedir aos seus clientes, né, seus pretensos clientes, você primeiro tem que estar com o seu trabalho já ok. Você tem que estar com todo o seu entregável na qualidade máxima que você possa ter. O que eu caracterizo como qualidade máxima é quando você já sabe o resultado final da sua tatuagem, como ela vai ficar daqui a 1, 2, 3, 4 anos, 7, 10, 15. Você já tem a noção já muito afixada na mente como o seu trabalho ele vai ficar, certo? Para que esse entregável ele fique perfeito e não venha a ter que retocar, né? Quando você chega num parâmetro que a gente sabe quando o trabalho não está bem executado, que a gente vai precisar voltar, né, pedir para o cliente voltar para ter o retoque. Em uma outra oportunidade eu quero falar sobre também retoque de tatuagem, que é um erro, eu considero um erro, um atraso muito grande, você tatuando sabendo que vai precisar de retocar uma tatuagem. Se você chega nesse ponto é porque você não tem total consciência do que você está fazendo, do que você está executando no trabalho. Então, é fundamental que você tenha essa consciência, que você está fazendo, entregando o trabalho bem feito, né? Feito, às vezes é melhor que perfeito, mas não sempre, certo? Então esse entregável ele tem que estar mais justo possível. Estando essa primeira etapa feita, então você já pode começar a ter noção de ideia de valor, né? Então eu grifo assim, um primeiro item. Por exemplo, se você está começando agora e está trabalhando em casa, mas sua tatuagem, seu entregável, ele está ok, está perfeito. Você tatuando em casa, você pode barganhar com o cliente, o futuro cliente, né? Porque você ainda está ali se testando, se conhecendo mais e tal. Mas é uma oportunidade que você tem de saber tratar com o cliente, saber conversar, saber lidar ali, olha, tá nesse nível, vai acontecer isso, aí oferece um valor, você ainda, né, justifica, ainda conversa, ainda barganha ali com esse futuro cliente ou esse cliente, né, que é nesse início. Então, é uma boa oportunidade de você aprofundar e entender como é que se lidar com o seu cliente e tal. A segunda etapa é quando você, por exemplo, você está trabalhando dentro de um estúdio. Você já tem um estúdio, gente, tá criando a luminosidade aqui, é porque o sol está nascendo aqui, então, ou seja, é quando você entra em um estúdio de alguém, claro, quando você passa para um estúdio, a pessoa que está lá muito provavelmente já é uma pessoa mais experiente, já é uma pessoa que já tem uma noção maior de precificação, de trato de cliente, ali é uma experiência também que você vai adquirindo com alguém mais velho. Então você parte, né, dessa interação, ele vai ali justificando, e todo estúdio ele precisa de um lastro, que geralmente são as tatuagens ali, que elas são feitas mais rápidas, por exemplo, em clientes passantes, clientes que passam na frente da loja, vê, aqui tem um estúdio, vou entrar, entra, conversa, escolhe uma tatuagem pequena. O estúdio, ele tem que ter um valor mínimo, que é o lastro, que é o que, na verdade, a quantidade deles ali vai pagando todas as contas. Então, ele sabe a partir de quanto ele vai cobrar uma tatuagem, e a partir daí é interessante que você que não é dono do estúdio, você que vai prestar ali um serviço ao estúdio, geralmente você negocia com o dono, né, a importância ali entre 50-50, 60-40, 70-30, né, e coloque, se você conseguir, que eu acho justo, um pequeno valor em cima daquele lastro. Ou seja, se o estúdio cobra 50 pelo trabalho mínimo, você vai cobrar 55, você vai cobrar 60, porque como você vai deixar uma percentagem ali para o estúdio, e geralmente essa percentagem ela não é pequena dependendo do estúdio, você acaba dando mais
do que é o justo, né? Então sempre cobre um pouquinho a mais para você ter um ganho maior. A partir disso você consegue ali precificando, vendo como os outros ali estão fazendo para ter o valor final. E já a terceira etapa, que é a etapa que eu acho mais adequada, melhor. E mudando agora um pouco de perspectiva, eu tive que trocar a locação aqui porque o sol nasceu bem na minha cara. Mas assim, gente, voltando, né? A terceira, né, o terceiro item dessa parte da precificação é o que eu acho mais importante. Quando você passa para dentro, né, do seu estúdio, ou seja, você já vem da etapa 1, que você saiu, por exemplo, da sua casa. Espero que seja um ambiente controlado, um ambiente seguro, salubre para o cliente. E aí vai para uma alocação de estúdio mesmo, com cara de estúdio de tatuagem, que você possa oferecer conforto, né, para o seu cliente, segurança. E quando você passa para essa parte, você vai definir o seu lastro. Como é que você define o seu lastro? Primeiro, você vai inicialmente, a partir dos insumos, papel, agulha, tinta, você vai colocando uma pequena percentagem dentro disso, vai calculando, depois valor de aluguel, condomínio, se tiver condomínio, depois, por exemplo, tem lugares que é exigido que você tenha seguros, como aqui na Europa, lá vem o sol de novo. Aqui é exigido alguns tipos de seguro para que você funcione, como ter um seguro caso aconteça algum acidente com o cliente, né? A taxa das empresas que vêm recolher o material hospitalar, que a gente chama de lixo hospitalar. Então você vai embutindo desse valor que você calculou mais ou menos e vai colocando percentagens pequenas até você chegar no valor adequado. Vamos supor que você tenha chegado no valor de 50. Então que esses 50 você já calculou ali todos os insumos, toda a parte, né, da financeira, e aí você pode entrar com sua parte artística, já que você acha que seu trabalho realmente é um bom entregável, ele está bem diferenciado, aí você começa a precificar de uma forma mais justa. Por exemplo, você chegou a definir o que é 50, seu valor mínimo, seu lastro. Nesse 50 você gasta 2 horas para executar aquilo. Claro, se você vai fazer um trabalho maior de 4 horas, aí você pode estar, né, partindo para 120, 150, e assim você começa a precificar mediante o tempo que você vai usar para concluir esses tipos de trabalho. Depois disso, você pode estabelecer as sessões, né? Por exemplo, tem tatuadores que fazem sessões de 5 horas, de 6, de 7, de 8. Então, a partir dessa continha, você vai já justificando ali as sessões ou chegar no ponto máximo que é a diária. De repente você começa a tatuar às 10 da manhã e acaba às 18, né, tendo a pausa do almoço. Então você pega esse valor cheio, né, faz um cálculo já lá em cima, e aí a partir disso você vai já trabalhando seus clientes, já vai passando seus dias com a precificação já justa, certo? Nunca diminua, né? Nunca barganhe para menos, sempre barganhe para mais, e que vai funcionar, e que eu acho que é o passo da jornada do tatuador, certo? Mais dúvidas, gente, mais questões, por favor, mandem, tirem, eu tô aqui para isso. E vamos para as próximas.